Seja bem-vinda ao programa Meus Alunos Canhotos. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para ajudar o seu aluno canhoto em sala de aula. Eu sou a Emanuela Correia e hoje nós vamos falar sobre os maiores desafios das crianças de 4 a 6 anos em sala de aula. Os maiores desafios das crianças canhotas de 4 a 6 anos em sala de aula são: 1. Sujar a mão enquanto está desenhando ou pintando com canetinha de feltro. As canetinhas de feltro, elas têm uma particularidade, são diferentes dos lápis de cor. E a gente vai ver isso daqui a um pouquinho. Também o segundo desafio grande para as crianças nessa idade é usar a tesoura. A tesoura normal na mão de uma criança canhota pode ser um desafio imenso. E o terceiro desafio para as crianças canhotas pequenininhas, assim de 4 a 6 anos, é onde sentar. Muitas vezes o local onde ela senta vai impactar de uma maneira imensa o resultado dela, a satisfação e o conforto dela em sala de aula. E muitas vezes os professores e os auxiliares, as pessoas que trabalham com a criança em sala de aula, não entendem que a criança canhota tem sim algumas especificidades. Não é uma criança com necessidades especiais, mas é uma criança com necessidades específicas. Então, se a gente não presta atenção em quais são os desafios para ela, fica muito difícil para essa criança ter uma tranquilidade na vida escolar. E é por isso que a gente precisa ficar atento a esses 3 fatores principalmente. E qual seria a diferença entre os desafios para essa idade e os desafios para as crianças mais velhas? As crianças canhotas mais novas têm esses desafios que são relacionados à própria idade, que são os desafios de pintar, de cortar, de estar ainda desenvolvendo a habilidade motora fina. Para as crianças mais velhas, aquelas entre mais ou menos 6 e 10 anos, os desafios já são outros. Porque aí a criança vai estar na época da alfabetização, a criança vai estar na época em que ela vai ter que lidar com outras questões, como a escrita, e ela vai lidar com outros objetos em sala de aula que podem ser mais desafiadores para ela. Hoje a gente vai se concentrar nas crianças pequenas. Em uma outra oportunidade a gente vai discutir sim quais são os desafios para as crianças mais velhas. E aí a gente também pode fazer nessa hora uma correlação com as crianças mais novas. Mas agora vamos pensar exclusivamente nos pequenininhos, enquanto eles estão ali em sala de aula desenvolvendo essas habilidades motoras finas. A minha descoberta com relação a esses desafios teve um pouco a ver com a minha história pessoal, de como foi que eu entrei nesse mundo dos canhotos. Eu não sou canhota, eu sou destra, mas a minha filha mais velha é canhota e os meus pais também são. Eu sempre estive rodeada de canhotos. Na época dos meus pais, a minha mãe, apesar de ter sido permitida de escrever com a mão esquerda, ninguém nunca ensinou nenhuma técnica para ela. Quando eu descobri que a minha filha era canhota, e a minha professora, que foi quem identificou, minha professora do curso de pedagogia, identificou que ela era canhota e aí me sugeriu comprar uma tesoura, e aí foi quando eu descobri que existem tesouras para canhotos, foi quando eu descobri que existem muitos materiais para canhotos. E nessa época eu também descobri muitos livros, e foi nesses livros que eu descobri que existia toda essa questão de onde o canhoto senta e por que isso é desconfortável para a criança e, além de desconfortável, pode causar outro tipo de problemas para a criança. Mas foi participando de grupos de canhotos e ouvindo muitas pessoas e lendo pesquisas sobre como os canhotos se sentem que eu vi que dos canhotos adultos, uma das coisas que mais incomoda eles é a tesoura. Eles ficam realmente frustrados, mesmo adultos, com o uso da tesoura. Com relação a sentar e bater o cotovelo no amiguinho, isso é uma coisa que incomoda a criança. Depois, quando eles se tornam adultos, isso é uma coisa que incomoda como adultos, mas eles dão risada disso. Com a tesoura, eles não dão risada. É uma coisa que eles realmente se incomodam. Alguns terminam se habituando a cortar com a mão direita. Mas, em sua grande maioria, os canhotos têm muita dificuldade em usar a tesoura comum na mão esquerda. É muito importante a gente saber quais são esses desafios, porque essa é a maneira em que a gente pode ajudar a criança canhota. Quando a gente conhece, baseado na idade, quais são os desafios, a gente pode olhar para essa criança com um olhar individualizado. A gente pode chegar em sala de aula, olhar para aquela criança e saber quais são os possíveis desafios que ela vai enfrentar. E
Em alguns casos, a gente já pode antecipar, prevenir e evitar que alguns problemas aconteçam. Com outras questões, a gente vai esperar para que a criança comece a desenvolver as habilidades e aí a gente vai ajudando caso a caso. E é importante investir tempo para ajudar a criança para que ela possa desenvolver a habilidade necessária e específica para ela. Quando a gente não ensina para a criança a técnica adequada para ela, ela vai desenvolver a técnica própria, que não necessariamente é uma técnica confortável, porque ela vai só tentar fazer com que o objeto funcione. Ela vai só tentar fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira. Mas isso não significa que ela vai estar confortável, isso não significa que ela vai conseguir desenvolver aquela atividade de uma maneira que seja adequada para ela. E o maior benefício de a gente conhecer esses desafios a fundo é a gente saber como ajudar a criança e ela ter conforto, ela ter menos frustração, ela não ficar com sua autoestima afetada, porque imagine você se sujar quando você está desenhando, imagine você não conseguir usar a tesoura direito, imagine você ficar batendo o cotovelo no coleguinha. Todas essas situações trazem desconforto para a criança e de alguma maneira pode afetar a autoestima dela, porque ela vê que as outras estão conseguindo pintar sem se sujar, estão conseguindo cortar com tranquilidade e se ela não consegue, isso pode afetar a autoestima dela. Então, um grande benefício de a gente poder ajudar a criança é dar esse conforto físico e dar também a certeza e a segurança para ela de que ela consegue fazer as coisas tanto quanto todos os outros coleguinhas. Vamos começar falando sobre sujar a mão. Por que a criança suja a mão quando ela está pintando? Por exemplo, com a caneta de feltro, né? Porque se ela estiver pintando com lápis de cor, esse problema não vai existir porque o lápis de cor não solta tinta. A canetinha de feltro, ela vai soltar uma tinta. A criança começa a pintar. E à medida que ela vai pintando, a mão dela vai cobrindo e passando em cima do que ela pintou. Isso vai fazer com que a mão dela fique suja. Quando a mão dela fica suja, a criança começa a se incomodar. Por quê? Porque o desenho vai ficar manchado e sujo. Às vezes a roupa vai ficar suja porque ela apoia as mãozinhas no corpo depois que ela terminou de pintar. E isso começa a incomodar a criança. E qual é a pior coisa? Não é só a mão ficar suja. Ficar suja é ruim, é desagradável, mas a criança vai lá e limpa a mão e tá tudo certo. A minha preocupação maior com relação a sujar a mão é a criança começar a adotar algumas posturas que vão ser prejudiciais para o punho dela. Por quê? Porque o que acontece quando a criança começa a se sujar? Ela começa a adotar posições com a mão para evitar que a mão fique suja. E o que ela faz? Normalmente, ela vai trazer o lápis por cima e ela vai fazer o que se chama de mão de gancho. Ela faz essa mão de gancho para que o desenho fique aqui e ela não passe a mão em cima do desenho. Só que no momento em que ela entorta o punho, a mão dela vai se acostumando. E se ela é criança muito pequena, ela vai passar a escrever assim também quando ela estiver mais velha. Então, veja que um pequeno detalhe de quando a criança é pequena e ela está pintando pode afetar a maneira como ela vai escrever no futuro. E o que acontece? Imagine, nosso corpo não foi feito para ficar assim. Eu não sou fisioterapeuta e eu acho que, ainda que eu não tenha o conhecimento para explicar para vocês o que acontece fisicamente, é instintivo a gente saber que se uma parte do nosso corpo fica assim por muito tempo, algum desgaste isso vai causar pra gente, né? Então, imagine o que isso acontece. Isso pode gerar uma síndrome do túnel do carpo, não é? De tanto a criança escrever e desenhar com a mão pintada e passar anos fazendo isso, ela vai ser um adulto que certamente vai sentir dores. Então, imagine essa criança, né, que poderia ter tido uma pequena orientação só de ela baixar o bracinho, né, para poder desenhar e ela poder pintar sem se sujar. E isso, só com essa pequena orientação, já vai mudar todo o futuro da criança. Já vai impedir que ela venha desenvolver no futuro problemas físicos que poderiam ter sido evitados. E como é que a gente faz para melhorar essa situação? Como é que a gente faz quando uma criança pequena está desenhando e está se sujando ou está entortando o punho? Veja só.
Existem duas coisas que a gente pode fazer para orientar essa criança. A primeira coisa que a gente pode fazer para orientar essa criança é lembrá-la de pintar da direita para a esquerda. Por quê? Se ela vem pintando o desenho dessa maneira, a mão dela não vai passar em cima do que ela pintou. Normalmente o que acontece é que ela pinta aqui, ó, na esquerda, aí ela vem pintar mais para cá e a mãozinha vai passando em cima. Se ela começa a pintar desse lado para esse, a mão dela nunca vai cobrir o que ela pintou. Uma outra opção é ela girar o papel à medida que for pintando. Então, ela pinta aqui, vamos dizer, tem aqui o desenho, aqui tem um sol, né? Aí ela pinta o sol, aí ela vira o papel. Ela pinta a árvore, e ela vai virando o papel à medida que ela vai pintando. Em algumas situações, isso não vai ser possível de virar o papel, dependendo da mesa onde a criança está. Mas sempre que for possível, é importante que a criança ajuste o papel de acordo com as suas possibilidades, para que ela pinte sempre com o punho reto. Então, o importante é a criança manter o punho reto, girar o papel, mas não entortar o punho. Ou tentar pintar da direita para a esquerda. Porque dessa maneira, a mãozinha dela não cobre e ela vai ficar sempre limpa para ir com o punho correto e terminar a tarefa de uma maneira agradável. Às vezes eu vejo muitos professores não acertarem nessa questão, é quando eles só olham o resultado do trabalho. O que acontece? Muitas vezes os professores vão ver se o trabalho está borrado. Eles vão ver se o desenho está borrado ou não está borrado, ou, por exemplo, quando a criança é mais velha, se a letra está borrada ou não está borrada, mas ele não viu como é que essa escrita ou esse desenho foi produzido. É por isso que é muito importante a gente observar o punho. Porque não só a questão de ficar sujo, mas a questão também de como foi que esse punho ficou durante o processo do desenho, durante o processo da escrita ou da pintura, o que quer que a criança esteja fazendo. Sempre manter o punho reto. Porque a consequência disso é ele se acostumar a manter um punho torto e esse punho torto vira dar problemas físicos no futuro, que vai exigir, às vezes, uma fisioterapia, uma cirurgia. É por isso que é muito importante que essa observação seja feita desde o princípio e que seja feita observando exatamente o punho e se a criança está se sujando. E eu posso dizer que eu já vi muitos dos meus alunos terem resultados bons com isso, porque essa simples técnica de pintar pode trazer muitos benefícios. E muitas vezes as crianças não pensam nisso sozinhas. Elas só acham que estão se sujando e que não existe uma outra técnica para isso. Mas existe. E eu vi isso também não só fora de casa, como dentro de casa. Com a minha própria filha, que eu orientei ela sobre como pintar da maneira que ela não se sujasse, esse foi um problema superado. A gente, muito rapidamente, ela entendeu, mesmo pequenininha, e ela conseguiu, sempre que foi pintar com canetinha de feltro, ela sempre conseguiu pintar sem se sujar, usando essas técnicas de virar o papel ou de começar da direita para a esquerda. E agora nós vamos falar sobre a tesoura e por que ela é um desafio para criança pequena, de 4 a 6 anos, criança canhota, em sala de aula. A tesoura comum e também a tesoura chamada de universal, elas têm uma lâmina feita para ser cortada com a mão direita. A lâmina, a lâmina que fica em cima é a lâmina da direita. Já a tesoura de canhoto, a lâmina que fica em cima é a lâmina da esquerda. E isso faz toda a diferença na hora de cortar. Porque se você pega uma tesoura comum e coloca na mão esquerda e você tenta cortar o papel, na verdade o que vai acontecer é que o papel vai rasgar ou amassar, mas ele não vai cortar corretamente. Além disso, a pessoa, na hora que está cortando com a tesoura comum, com a mão esquerda, ela não consegue ver exatamente o que ela está cortando. Ela não consegue ver a linha, porque a lâmina que está da direita cobre o que ela vai cortar. E isso é um desafio imenso para a criança pequena. Ela vai pegar o papel, vai tentar cortar, porque ela vai colocar na mão esquerda, porque é a mão que ela tem habilidade motora fina. É a mão instintiva dela. Ela vai pegar a tesoura comum com a mão esquerda. Ela vai tentar cortar
e o papel não corta. E o papel rasga. E ela não consegue cortar direito. E ela vê todos os amiguinhos conseguindo cortar. E isso é muito frustrante. Eu me lembro de minha própria filha chegando em casa e dizendo: mãe, eu não sou boa em cortar. Partiu meu coração. Quando a gente descobriu que ela era canhota e eu comprei uma tesoura adequada para ela e eu coloquei a tesoura de canhoto na mão dela, ela conseguiu cortar. Então, é por isso que eu acho que compensa investir esse dinheiro, procurar onde vende uma tesoura dessa, para que a criança tenha o material adequado. Porque o material certo na mão dela faz com que ela consiga realizar a atividade igual às outras crianças. Eu te convido a fazer esse experimento. Pegue uma tesoura comum, coloque na sua mão esquerda, se você é destro, e tente cortar. Se você é canhoto, você sabe que a tesoura comum na mão esquerda é um pesadelo, porque realmente ela não funciona. Então, é por isso que é muito importante a gente prestar atenção em quem são as crianças canhotas da nossa sala e a gente conseguir que essas crianças tenham acesso a esse material. É muito importante que, se os pais puderem trazer para a escola essa tesoura específica para canhoto, eles tragam, porque isso vai fazer muita diferença para a criança pequena. É uma maneira da criança conseguir realizar as atividades da maneira mais adequada, dentro do mesmo tempo que as outras e da mesma maneira que as outras. É lógico que nenhuma criança de 4 anos corta perfeitamente qualquer coisa, mas pelo menos elas conseguem cortar e elas vão aprimorando aquele cortar com o tempo. O que acontece com muitas crianças canhotas é que elas tentam cortar e não conseguem, mesmo ainda que não fosse um corte perfeito, elas queriam conseguir cortar. E isso pode fazer com que elas deixem de querer cortar. Mas vamos lembrar algumas coisas. Nem todo canhoto é igual. Existem canhotos que conseguem fazer algumas coisas com a mão direita. Por quê? Porque ser canhoto é usar a mão para 70%, a mão esquerda para 70% das atividades. A gente às vezes vai encontrar um canhoto que escreve com a mão esquerda, mas penteia o cabelo com a mão direita, mas escova os dentes com a mão direita. 70% das coisas ele faz com a mão esquerda e algumas ele faz com a mão direita. É possível que você tenha um aluno canhoto que consiga usar a tesoura direita na mão direita? Sim, é possível, mas é muito raro. Eu nunca me deparei com um aluno, com uma criança que conseguisse, sendo canhota, cortar com a mão direita. E por que eu digo isso? Eu já treinei centenas de professores e nenhum desses professores me relatou de ter crianças que conseguiam cortar com a tesoura comum na mão direita, sendo canhotas. É por isso que eu insisto que, se a criança é canhota, a gente consiga o acesso a esse material específico. Não é difícil de encontrar hoje em dia uma tesoura para canhoto. Já encontramos na internet, em algumas papelarias. Então, esse é um item que eu acho indispensável para uma criança pequena. É um investimento que é importante que os pais façam para que ele traga bem-estar para a criança e para que ele possibilite que aquela criança consiga desenvolver as atividades em escola. Mas e o que a gente pode fazer se os pais não comprarem a tesoura, ou porque não podem, ou porque não querem? O que a gente faz com uma criança que não tem acesso a uma tesoura de canhoto? A gente vai pedir que essa criança corte com a mão direita. Por quê? Ainda que ela não tenha a habilidade motora fina para cortar com precisão, ao menos ela vai conseguir cortar. Porque essa tesoura comum, ela foi feita para ser usada na mão direita. Então, a criança canhota, usando a tesoura comum na mão direita, ela vai conseguir cortar, ela vai conseguir ver o que ela está cortando, apesar de ela não conseguir ter a mesma precisão para cortar. E é isso
que os autores indicam e é isso que eu também indico nos meus workshops. Na falta de uma tesoura especializada, use a tesoura comum na mão direita, que foi a mão para a qual essa tesoura foi desenhada. Por que importa onde a criança senta? Faz muita diferença se uma criança canhota senta perto de uma criança destra. Por quê? Se elas sentam uma do lado da outra numa mesa compartilhada, elas vão bater o cotovelo. Então, se tem uma criança destra sentada com a criança canhota, os cotovelos dela vão estar batendo enquanto elas estão fazendo a atividade. Quando elas são muito pequenininhas, normalmente as mesas são compartilhadas. Só quando elas crescem é que elas vão ter aquelas mesinhas individuais que também podem ser um grande desafio para uma criança canhota, se for mesa de braço. Mas, voltando ao assunto da criança pequena e das mesas compartilhadas, é muito importante a gente observar se ela tem espaço. Por quê? O espaço é fundamental para o conforto e para que a criança consiga desenvolver a habilidade. Se ela senta junto de uma criança destra, tanto ela que é canhota quanto a criança destra vão ficar desconfortáveis para realizar a atividade. A criança canhota mais, porque ela não vai conseguir mexer o braço. A criança destra vai conseguir, pelo outro lado, né, mexer o braço dela porque ela não está sentada com ninguém que está batendo o cotovelo nela. Mas então é muito importante, a criança canhota precisa de conforto e espaço para escrever e para desenhar. Porque é só com espaço que o braço dela vai poder se movimentar para fazer o que ela precisa fazer, o que ela quer fazer. Porque quando ela não tem esse espaço, o corpo dela vai precisar achar uma nova postura para que ela tenha espaço e ela possa realizar a atividade. Então, por exemplo, se a criança está tentando desenhar e o braço dela não tem espaço, ela vai virar o corpo para tentar encontrar uma maneira de realizar a atividade. E essa postura de encontrar uma nova maneira faz com que o corpo dela se desalinhe, né? Ele deixa de ficar harmônico, ele deixa de ficar em conforto para conseguir fazer a atividade. Só que isso traz consequências muito significativas no futuro para ela. Por exemplo, ela pode sim vir a desenvolver uma bursite, uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, dores no corpo, na coluna. Quantos canhotos relatando, adultos, dores na coluna, pela postura que terminaram adotando para conseguir realizar as atividades. É por isso que é muito importante a gente estar atento. E como é que a gente faz para melhorar essa questão do espaço da criança canhota? Existem duas alternativas. Quando você tem uma mesa compartilhada, ou você coloca a criança canhota no canto da esquerda, porque aí ela não tem mais nada impedindo o movimento do braço dela. O braço dela vai ficar livre na esquerda e o braço da criança destra vai ficar livre na direita. Então, criança canhota na esquerda, criança destra na direita e assim todo mundo com os braços livres para poder realizar as atividades da maneira mais confortável possível. A segunda alternativa, quando você tem essas mesas compartilhadas e você tem uma criança canhota, em existindo, na verdade, uma outra criança canhota, você colocar as duas crianças canhotas juntas. Porque assim, nenhuma bate o braço na outra. Que é o que acontece em mesas compartilhadas quando você tem dois destros. Se você tem um destro do lado do outro, cada um faz o seu trabalho com seu bracinho na direita sem nenhum problema. Se você colocar dois canhotos, será da mesma maneira. Nenhum vai bater o cotovelo no outro. Ambos terão conforto e ambos terão espaço para mover o braço e realizar as atividades. Eu sempre tenho muito receio de quando as crianças canhotas não têm as técnicas específicas para elas, porque eu sei que além disso, tirar o conforto delas gera muitos problemas físicos no futuro. A gente pode evitar que os nossos alunos desenvolvam problemas no futuro, tanto físicos, quanto de frustração, quanto inclusive de disciplina. Às vezes você vai ver uma criança canhota super estressada na sala e parecendo indisciplinada, parecendo que não está prestando atenção, parecendo que não tem respeito pelo professor. E na verdade ela só está frustrada. Com a tesoura certa, sem bater o cotovelo e também sem se sujar,
essa criança vai ficar uma criança muito mais calma e uma criança muito mais aberta a aprender com tranquilidade em sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, suas observações. É sempre um prazer para mim compartilhar esse conhecimento, essa experiência com vocês. Obrigada e até breve.